Revisão da vida toda, mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, publicada dia 23 de maio de 2025. Só que ele utilizou números para negar um pedido do aposentado, isso mesmo, Alexandre de Moraes, que até então vinha sendo o maior defensor do direito dos aposentados na revisão da vida toda, tanto no tema 1102 como nas ADIs, agora julga contra o pedido dos aposentados. Dia 23 de maio saiu essa decisão e ele utilizou números da AGU. Só que, vocês viram na live de ontem, a doutora Cristiane revelou os números trazidos pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente é o Barroso, e os números indicaram 10,2 bilhões de reais se todo mundo que entrou com processo receber. E a gente sabe que tem gente que entrou com processo, mas ou o processo foi extinto, ou o processo faltou algum documento, ou não enfrentou alguma questão processual, não fez os cálculos da forma correta. E aí, mesmo que haja a vitória no STF, muita gente que entrou com processo não vai receber, justamente porque não fez os cálculos da forma correta, deixou faltar documento ou alguma coisa nesse sentido. Só que, ainda que a gente trate como o número sendo 10,2 bilhões de reais, é muito menor que os números trazidos pela AGU. 48 bilhões lá em 2020, aí depois foi subindo. 360 bilhões, 480 bilhões e 70 bilhões por ano. Cada hora é um número diferente que ninguém entende nada. E também ninguém entende nada essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, já não sei mais o que dizer, pessoal. Eu quero saber a sua opinião. Se o Alexandre de Moraes jogou a toalha, se ele está pressionado, se ele desistiu da revisão da vida toda para buscar apoio dos outros ministros nas outras causas, ou se tem alguma coisa ainda para o dia 28 de maio. Bom, esse processo de reclamação constitucional, vocês sabem que acontece quando um aposentado tem uma sentença contra ele, né? E aí o advogado entra com a reclamação constitucional, que serve para preservar a competência e garantia da autoridade de suas decisões, competindo ao STF, a guarda da Constituição. Então, está na Constituição Federal. Se você não sabia, o artigo 102 fala que cabe ao STF a guarda da Constituição e julgar essa reclamação constitucional quando algum juiz ou tribunal julgar contra uma decisão do STF. No caso, nós temos a decisão de suspensão nacional dos processos, que oficialmente está válida, oficialmente, não teve nada que, né, o próprio Alexandre de Moraes não revogou essa decisão, não sei porquê, né, continua suspenso, e aí tem juiz querendo julgar contra o pedido dos aposentados. Então, desde julho de 2023, os processos estão suspensos. E aí, qual que é o problema? O problema é que depois que as ADIs prejudicaram a revisão da vida toda, aí tem juiz querendo aplicar as ADIs imediatamente. Mas quando era para aplicar o tema 1102, aí tinha juiz que queria esperar a publicação de acórdão, queria esperar trânsito em julgado do recurso extraordinário. Vocês estão entendendo? Quando era contra o aposentado, aí julga rapidinho. Aí quando é a favor do aposentado, aí não, tem que esperar. Então, fica difícil, né? Porque, perceba que a maior parte do tempo, depois de dezembro de 2022, ou seja, a maior parte do tempo que a decisão do STF ficou favorável, ficou suspenso. Os processos ficaram suspensos. Então, mesmo os juízes que queriam julgar a favor dos aposentados estavam de mãos atadas. Ficou muito pouco tempo sem suspensão dos processos, pessoal. E aqui começa o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão do dia 23 de maio. O acórdão que julgou os embargos de declaração do STF, né, ao deliberar sobre novos embargos em 10 de abril de 2025, o STF fez a modulação de efeitos da sua decisão para determinar irrepetibilidade dos valores percebidos, ou seja, não precisa devolver quem tinha decisão judicial, definitiva ou provisória, prolatada até 5/4 de 2024. Como eu disse, você tem decisão até 5/4 de 2024?
Não, professor, meus processos estavam suspensos. Então, fica injusto, né? A ordem do ministro Alexandre de Moraes de suspender os processos em julho de 2023. Estamos indo para 2 anos de processo suspenso. Como é que o STF quer garantir o direito de quem tinha decisão favorável se boa parte do tempo os processos ficaram suspensos? Que modulação de efeitos é essa? Que segurança jurídica é essa? Esse é o papel do guardião da Constituição, garantir o direito só para alguns e outros não? Eu acho que não é justo, né, pessoal? Eu acho que não é justo. Outra questão aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui também. Ó, o pessoal estava perguntando a respeito desse caso, né? Peço desculpas aí pelo barulho, ó. Vamos lá. Pessoal, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, um caso real de revisão de aposentadoria. O pessoal recebia 1.800, foi para 3.800, mais de 80 mil reais de atrasados, sem esperar o STF. Por quê? Porque não é revisão da vida toda. O caso desse vídeo aqui. É um caso real, mas não é revisão da vida toda. Revisão da vida toda não é a única aposentadoria. E todas as outras aposentadorias já estão pautadas na lei, na jurisprudência, e não precisa esperar o STF. Então, se você quiser análise completa, WhatsApp do link do comentário fixado. Tá certo, pessoal? Sempre deixo também aqui, ó, WhatsApp 61 985220420, tá certo? Não entrem com revisão da vida toda, não mexam com novos processos de revisão da vida toda, mas se você quiser outras revisões, aí vai ser um prazer poder te atender e trazer esse resultado para o senhor, para a senhora também, ou procura um advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo na sua vida, tá certo? Tá. Aí continua Alexandre de Moraes, né, para não cobrar honorários de sucumbência, os honorários para você não precisar pagar o advogado do INSS e tudo mais. Este, portanto, entendimento que prevaleceu no STF, que resultou na superação do entendimento firmado no tema 1102 e no reconhecimento da constitucionalidade da norma de transição. Então, o ministro Alexandre de Moraes está, com todas as palavras, dizendo que é o entendimento que prevaleceu no STF e resultou na superação do entendimento firmado no tema 1102. Por que ele não esperou no dia 28 de maio? Né? Então, ele fala que dele decorre a improcedência da presente ação revisional. Então, a existência da decisão com efeitos expansivos e vinculantes proferidos pela Suprema Corte nas ADIs 2110 e 2111, já confirmada em embargos de declaração a tornar prejudicado o julgamento do tema 1102, autoriza de imediato o julgamento dos feitos que tratam sobre o mesmo tema, para aplicação das respectivas teses, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada. Então, essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, diferente das decisões de uns dias atrás, agora o ministro Alexandre de Moraes fala que as ADIs realmente prejudicaram o tema 1102 e autoriza o julgamento imediato sem suspensão dos processos. E esse aqui foi a decisão e o Alexandre de Moraes continua dizendo das ADIs, mesma coisa que o juiz disse. Só que, com a superação da tese do tema 1102, diversas ações ajuizadas buscando revisão da vida toda não lograrão, não terão êxito. E aqui ele fala da modulação de efeitos, mas só aquela modulação que fez no dia 10 de abril, né, de quem tinha decisão favorável, não precisar devolver valores, não precisar pagar custas processuais e honorários do advogado do INSS. Só que aqui ele cita, no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a estimativa do impacto
tema 999 do STJ e tema 1102, é o mesmo tema, tá, pessoal? Da revisão da vida toda, era 480 bilhões em 2023. Em junho de 2024, o advogado-geral da União trouxe 70 bilhões de reais por ano, como sendo o custo financeiro. Estas estimativas se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda. A meu ver, razões de segurança jurídica se conectam ao princípio da proteção da confiança. Então, realmente, ele concorda, né, que não precisa devolver dinheiro, quem já tinha decisão favorável, e não precisa pagar o advogado do INSS. E nega seguimento à presente reclamação. Julgado 21 de maio, publicado 23 de maio. Só que o próprio CNJ agora trouxe os números de 10,2 bilhões de reais de valor de causa de processos da revisão da vida toda. Então, será que o Alexandre de Moraes vai atualizar essa decisão dele? Porque já está provado pelo próprio CNJ, como muito bem pontuou alguns aposentados nos comentários, né? Agora são dados públicos, agora são dados oficiais do próprio CNJ. Ou seja, nem Barroso, nem ninguém pode falar contra, porque o próprio CNJ, cujo presidente é o Barroso, confirmou que processos de revisão da vida toda somam 10,2 bilhões de reais em valor da causa. E aí, será que vamos ter uma atualização dessa decisão recentíssima, né, de 23 de maio? Ou essa falácia da AGU vai ficar por isso mesmo? Essa falácia do governo de colocar anexo de riscos fiscais, lei de diretrizes orçamentárias de 2025, trazendo um impacto de 480 bilhões de reais em 2023, em 2024, 70 bilhões de reais por ano, como sendo o custo financeiro da revisão da vida toda. Só que agora o CNJ trouxe 10 bilhões, e não é por ano, 10 bilhões para pagar todo mundo, com os atrasados. Então, me parece claro que, ainda que o STF queira negar o direito do aposentado, mas não vai poder fazer nesse argumento, desses números aqui. Vai ter que trazer os números do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pessoal. Ainda que queira enterrar o direito do aposentado, mas que o façam de cara limpa, em frente às câmeras, em frente aos microfones, para que fique gravado para esta e todas as futuras gerações o que fizeram com o direito dos aposentados que contribuíram antes do Plano Real, que tanto sofreram com o confisco da poupança, que tanto sofreram com as mudanças de moeda, a inflação galopante. Você ia no mercado, mudava o preço no mesmo dia. E agora que chegou a hora de receber o que tanto contribuíram, os aposentados e pensionistas veem a postura do INSS sendo confirmada pelo STF e com esses números falaciosos. Será que os números do CNJ não irão aparecer no tema 1102? Ou no dia 28 ainda vai ter chance de algum debate? Por que será que a Defensoria Pública da União não foi aceita como amicus curiae, como amigo da corte, no tema 1102, mesmo tendo pedido por 3 vezes para entrar no processo? Por que a Defensoria Pública da União, que defende os pobres, vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência, faz um belíssimo trabalho, Defensoria Pública da União não pôde entrar no processo da revisão da vida toda, foi negada por 3 vezes. Por quê? Qual que é o interesse de deixar a Defensoria Pública da União de fora? Será que ela ia trazer esses números do CNJ antes? Porque revelar agora, poucos dias antes do julgamento, é importante, claro, só que poderia ter sido revelado antes, né? 122 mil processos, totalizando 10,2 bilhões de reais, e não esses 480 bilhões, e muito menos 70 bilhões por ano. São 10 bilhões já considerando atrasado de todo mundo.
E aí? Será que a decisão do STF agora vai ser atualizada com os números do CNJ, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou continuar lutando pelos seus direitos. Revisão da vida toda e outros direitos. Você vê aqui, sou o professor Nakamura, advogado há 13 anos e não tenho nada contra ninguém. Eu só tenho contra as injustiças do INSS. Isso sim é o que eu luto contra. E quem estiver contra as injustiças que fazem com os aposentados, com certeza é meu amigo, está junto com a gente. Então vem caminhar com a gente. Que Deus te abençoe e até a próxima.